noite, queridos. Queridos, imaginem comigo Jesus encarnado, sendo entrevistado num desses programas de entrevista que existe hoje em dia. Imagina assim, Roda Viva, entrevista com Bial, Danilo Gentili, Altas Horas, Café Filosófico, sei lá, qualquer um. Qual seria a crítica que tomaria conta de grande parte da mídia e dos meios de comunicação de modo geral? Eu posso imaginar mesas redondas, mesas de bate-papo, onde algumas personalidades, verdadeiras figurinhas carimbadas do cenário nacional dariam sua opinião. Pode ser que, na minha indignação, em face de alguns comentários contra o meu Senhor, eu simplesmente migraria, talvez, para um riso, como a dizer, falar o quê? Agora, com certeza, Jesus não seria apontado como politicamente correto, mas temos que convir que, em hipótese alguma, ele seria acusado de ter medo de expressar ou de alguém. Ele não teria. Pois bem, lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, existe uma passagem que muitos patinam na explicação, sobretudo no momento atual, onde cada vez mais a sociedade vive aterrorizada com a possibilidade de alguém, a qualquer momento, por qualquer motivo, diga que se sentiu ofendido por alguma coisa que tenha sido visto, ouvido ou lido. É que, como diz o Marcos da Silva, vivemos em dias tão estranhos que muitos de fato creem ser possível haver uma genuína liberdade de expressão sem que ninguém se ofenda com aquilo que se expressa. E a realidade é que a verdade sempre ofende quem prefere o engano. A luz sempre ofende quem prefere as trevas. João 3, 20, 21 diz assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Afinal, o que Jesus quis dizer quando aponta em Mateus 7,6: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pedras aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amados, se vocês passearem um pouco pela Bíblia, passearem por os versos da Bíblia, todos os evangelhos, vocês notarão tudo o que tinha que ser dito, Jesus dizia. Toda a verdade que era necessária ser dita para libertar as pessoas das amarras que os escravizava era falado por Jesus. Note que Jesus chegou a chamar alguns religiosos da época de serpente, raça de víboras. Certa ocasião, chegou a apontar assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ou seja, fica claro para nós que Jesus falava a verdade de Deus sem olhar ou sem se preocupar o que os outros iriam achar, o que os outros iam dizer. Seu compromisso era com o Pai, seu compromisso era com Deus. Por vezes as palavras de Jesus podem nos parecer meio rudes, podem nos doer, mas eu queria que vocês entendessem que elas consistem tão somente daquilo que o homem precisa ouvir para o seu próprio bem.
No caso, nos parece evidente que nessa passagem do Sermão da Montanha, a expressão porco e cão, com certeza é usada como uma analogia à ilustração, fazendo referência a um grupo de pessoas. O que todos nós sabemos é que o cão e o porco, para o judeu, era considerado um animal impuro. Sendo certo que todos os animais considerados imundos ou impuros, segundo o judaísmo, o porco veio a se tornar o grande símbolo disso. Queridos, preste atenção. Não é coincidência que na parábola do filho pródigo, por exemplo, no auge, digamos assim, da provocação de Jesus, foi quando ele citou que o filho foi cuidar de porcos, não lhe permitindo comer aquilo que os porcos comiam. Nem foi coincidência que ao curar um homem possesso na região dos gentios, gesarenos, a legião de demônios que Jesus pediu para entrar em uma manada de porcos. Não é coincidência. Agora vejam, que estamos recebendo de Jesus, aqui é uma orientação prática, mas que vem de dentro de um contexto. E é esse contexto que eu quero abordar com vocês. Sempre quando nós vamos analisar um versículo bíblico, nós temos que olhar qual o contexto que ele está inserido, aonde ele se encontra. Por isso, eu gostaria que aqueles que trouxessem Bíblia abram no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Você que está na sua casa, nos acompanhando pela internet, abra Mateus, capítulo 7, nós leremos do versículo 1 ao verso 6. Aqueles que não trouxeram, está aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, é nesse contexto que Jesus afirma, o verso 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vejam, Jesus havia acabado de ensinar aos seus discípulos, no Sermão da Montanha, sobre a impossibilidade do cristão servir a Deus e o dinheiro, a Deus e Mamon. E a partir do verso 1, Jesus muda completamente de assunto e passa a censurar a nossa propensão em condenar as pessoas, sem que primeiro coloquemos em dia a nossa própria vida diante de Deus. Esse é o contexto. Note que existe aqui orientações bem práticas para a nossa vida. A primeira tem a ver com sermos justos no nosso julgamento. Diz assim, a medida que usarem também será usada para medir vocês. A segunda tem a ver com auto-julgamento, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. E finalmente a terceira nos aponta a maneira correta de ajudarmos aos nossos irmãos na sua caminhada rumo ao céu. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Normalmente, quando alguém está em juízo, os fatos estão sendo apurados para ver se ele de fato é culpado da acusação que pesa sobre ele. Quando todavia ouvimos a ilustração de Jesus sobre o hipócrita, que procura tirar o cisco do olho do irmão, podemos ver que o processo de julgar, na realidade, já terminou. A pessoa que o hipócrita se oferece como voluntário para ajudar, já foi condenada pelo cisco que permitiu entrar no seu olho. Nesse caso, uma tradução bíblica, talvez, que não deixaria mais dúvidas sobre exatamente Jesus, dizendo e censurando não o julgar, mas o fato de condenar.
Essa verdade é confirmada pelo versículo que segue, onde Jesus explica que, após o hipócrita admitir que está em pecado e retirar a viga que se encontra em seu próprio olho, ele então poderá ver claramente o que de fato ocorreu com a pessoa no cisco do olho. Assim, o seu ato de julgar será então, nesse segundo momento, justo, correto. Percebe? Ele não aponta aqui que existe erro no julgamento. Ele não errou porque julgou, mas sim porque não estava em posição de fazer o julgamento justo. Devo também mencionar que em várias outras passagens na Bíblia, somos instruídos ou informados sobre julgar corretamente. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É o que nós vemos lá em João 7,24. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. É o que nós vemos lá em Mateus 18,15. É bom que nós entendamos o que é o julgar segundo a Bíblia. Julgar é algo ou alguém, no contexto espiritual, se trata de analisar se algo ou essa pessoa está de acordo com os propósitos de Deus, com os planos de Deus, com a lei de Deus. Ou seja, não importa se aquilo que eu estou olhando agrada a mim ou agrada a quem quer que seja. O que eu preciso olhar se aquilo que eu estou olhando, que eu estou analisando, agrada a Deus, está de acordo com a vontade de Deus, está dentro dos parâmetros de Deus. Muitas vezes julgamos e condenamos alguém baseado nas nossas preferências ou naquilo que achamos que deveria ser o correto. O tipo de julgamento considerado justo precisa ter como resultado final a vontade de Deus e não é nossa. É isso que tem que ficar bem claro. Indo mais além, o tipo de julgamento que agrada a Deus é aquele que procura a restauração do pecador e não a sua condenação. Vocês se lembram bem daquela mulher pega em adultério. Todos levam até Jesus, e Jesus naquele momento, após perguntar a quem tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, ele fala de uma forma bem clara. Ele põe-se em pé, a partir do momento que todos vão embora, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ele, declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, ou seja, vá e não peques mais. Após nos alertar quanto à seriedade que é julgar e condenar pessoas injustas, Jesus eleva o seu alerta a um plano maior. Ele diz assim, a medida que vocês usarem, é a medida que será usada contra vocês. É a mesma medida. Observe que este alerta de Jesus está em absoluta harmonia com o restante do Sermão da Montanha, onde Jesus repetidamente nos diz que o tratamento que recebemos de Deus é proporcional ao tratamento que os outros recebem de nós. Lá no capítulo 6, versos 14 e 15, se você observar, você vai ver que está escrito assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Querido, o ponto principal deste ensino de Jesus, na realidade, é o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexuais, os roubos, falsos testemunhos, calúnias. Dionísio, de onde você tirou isso? É apontamento que Jesus nos deixa bem claro em Mateus 15, 19. É do nosso coração que sai isso. Qual é a nossa inclinação para com o nosso irmão? É condenar ou restaurar? Este, de fato, é o ponto principal. Resposta a essa pergunta requer uma autoanálise honesta
sob pena de a gente não ser honesto com nós mesmos. A nossa parte, pois sabemos que quando sabemos o que se passa no nosso coração, é que podemos reagir positivamente àquilo que provém do Senhor, aquilo que é a palavra de Cristo. Agora percebam, se existe um tipo de julgamento que sem dúvida nenhuma recebe a aprovação de Deus, é quando julgamos a nós mesmos. O Senhor nos incita a julgarmos a nós mesmos, a nós olharmos todo momento para nós e nós fazermos o nosso julgamento. Veja que na sequência, logo quando depois você vê o verso 3, 4 e 5, que fala de uma forma bem clara. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Ou seja, Deus deu aos seres humanos a capacidade de efetuar uma autoanálise, para que assim possamos nos corrigir e viver uma vida que efetivamente possa agradar o Senhor, aquilo que tem compromisso com o Senhor. A viga, qual Jesus menciona nessa hipérbole, são os defeitos que muitas vezes carregamos conosco e nós não percebemos, nós não nos damos conta. Note que mais uma vez no Sermão da Montanha, Jesus utiliza esse termo pejorativo, hipócrita. Hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho. Olha que uma pessoa está olhando o cisco do outro, e na realidade o Senhor exagera aqui, por isso ele usa uma hipérbole, e fala assim, de uma viga. Tem uns que falam, traduções que falam de uma trave. Tem traduções que eu já vi falando de um tronco. Ou seja, é algo exagerado. Um dos problemas da hipocrisia é que frequentemente ela passa despercebida. No caso de Jesus foi bem claro que ele não sabia que tinha algo tão grande, viga atrapalhando a sua visão. O camarada realmente se via em posição de investigar e existia algo de errado no olho do irmão, e na realidade ele não dá conta de como está o seu próprio olho. Uma característica de todo pecado, queridos, preste atenção, e muito em especial o pecado da hipocrisia, é a sua capacidade de cegar as pessoas. O pecado nos cega. Quando mais o cristão convive lado a lado com o pecado, menos ele nota a sua presença, até se insensibilizar, como que dizer assim, se cauterizar, não consegue sentir, não consegue ver. Ou seja, ele não consegue muitas vezes observar aquela situação mais óbvia, ele passa despercebido. Imagino que no início, quando a viga no olho era apenas um cisco, o homem que Jesus se referiu, sentiu talvez no máximo um incômodo, mas ignorou, se acostumou, e com o passar do tempo, aquele cisco juntou mais cisco, e quando a gente vê, podia dizer assim, olha, o que ele tem hoje no seu olho, na realidade é uma viga. O que ele tem no seu olho, na realidade de hoje, é uma trave. Esse homem provavelmente possuía mais do que apenas um pecado acariciado. Frequentemente, a aceitação de um pecado leva à aceitação de outros pecados relacionados com o primeiro. É uma sequência, é como se fosse uma bola de neve. Queridos, devemos julgar a nós mesmos antes de querer ajudar qualquer um. E o termo aqui é ajudar. Agora vejam, se tivermos na cabeça a ideia já fixada, de que nós não temos problema nenhum, que nós não temos cisco nenhum, que nós não temos viga nenhuma, como é que nós vamos ajudar o outro? Como será isso? Devemos assumir uma atitude, muitas vezes, de humildade. Aqui me faz recordar aquilo que está no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Retira, dirige-me pelos caminhos eternos.
Isso é aquilo que o salmista nos aponta de uma forma bem clara, lá no Salmo 139, verso 23, 24. No caso, é importante destacar que, com o passar do tempo, muitos começam a interpretar o mandamento de Jesus sobre o não julgar, como se Cristo estivesse proibindo qualquer tipo de disciplina, e que todos devem ser aceitos como irmãos e irmãos na família de Deus, ainda que se encontre abertamente em pecado. Isso é uma palavra politicamente correta, se eu dissesse. A ideia popular é a de que Deus conhece a nossa situação, que levou a pessoa a tomar decisões que tomou, passando também, conhece as dificuldades da pessoa em abandonar os seus pecados no presente, e Deus então entende e aceita a situação, não permitindo assim que a pessoa seja censurada, mesmo que ela siga nos seus pecados. Irmãos, preste atenção. De fato, Deus entende e reconhece a dificuldade em que muitos pecadores se encontram. Ele sabe. O entender de Deus, todavia, não significa de forma alguma uma aceitação. Pois se fosse este o caso, ninguém precisaria abandonar pecado. Não é aceitação. O entender de Deus é refletido não na aceitação, mas sim na sua promessa de nos ajudar, de nos acompanhar, de nos resgatar, quando decidimos de fato, e não apenas de palavras, abandonar o nosso pecado. No caso então, quando vemos a orientação de Jesus contida no verso 6, que é o ponto central daquilo que eu queria falar com vocês, acho que fica claro que o contexto está em primeiramente tratar a nós mesmos para depois ajudar os outros. Qual é o sentido que Jesus vê aqui? Quando nós entendemos o contexto, que é em primeiro ajudar a nós mesmos, tratarmos a nossa condição, para depois ajudarmos os outros, o verso 6 passa a ter um outro sentido. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas peles aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ele queria que ajudássemos os outros. Ele está dizendo que é hipocrisia tentar tirar o cisco do olho do irmão, quando há uma trave no nosso. Mas ele diz que quando a gente primeiro tira a trave do nosso, a gente passa a ver com cuidado para poder ter condições de tirar o cisco do olho do irmão. Então o contexto é ajudar os outros. Então oferecer pérola, oferecer o que é santo, é uma tentativa de ajuda. No entanto, Jesus está falando de alguém do outro lado que não valoriza aquilo que nos estamos oferecendo. Quando nós olhamos nessa perspectiva, queridos, quando nós olhamos sobre esse ótico, nossa perspectiva é que temos que ajudar, mas que podemos lidar com pessoas que talvez não valorizem a ajuda, aquilo que nós estamos oferecendo. E isso muitas vezes nos ajuda a entender melhor. Existem pessoas que tiram essa afirmação do seu contexto, e gente que fala que não dar pérola aos porcos, não dar aos cães o que é santo, e de repente eles se eximem de pregar o evangelho. E não é isso que está nesse texto. Não está eximindo ninguém aqui de pregar o evangelho. A pergunta é, será que é isso que Jesus está falando? Não, não é. De acordo com o contexto, nós percebemos que isso envolve muito mais. Envolve aquilo no nível mais profundo, aquilo que nós colocaríamos como uma ajuda conduzindo alguém à maturidade, crescimento, até mesmo um discipulado, ou qualquer outra coisa que possa fazer com que a pessoa caminhe para mais perto. Veja, quando Jesus fala de evangelismo, ele fala que o pastor precisa ir atrás da ovelha perdida. Já quando o assunto é discipulado, ajudar a crescer, um acompanhamento numa outra dimensão, Jesus passou para os seus discípulos e dizia, segue-me.
Quem aceitou o chamado foi e pôde desfrutar daquilo que observou. Pessoas como o jovem rico não aceitou o chamado, não puderam desfrutar disso. Então, quando o assunto é evangelismo, nós temos que correr atrás do pecador aonde ele estiver. A anunciar a palavra de Deus, nós devemos anunciar em todo momento, em todas as ocasiões. Já quando o assunto é ajudar alguém a crescer até uma maturidade, não adianta apenas a gente tentar correr atrás de alguém e oferecer ajuda, se essa pessoa não quiser ajuda. Entenda, quem está lá perdido no pecado tem que ouvir o anúncio da boa nova. Ele precisa. Mas alguém que já recebeu as boas novas, só pode ser fortalecido a crescer se ele deixar ajudar. Se ele se deixar ajudar. E muitas vezes não adianta insistir com quem não está aberto à ajuda. É esse o contexto dessa expressão. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui de uma forma bem clara. Estabelecido esse contexto, vamos olha a ideia bíblica de ajudar quem quer ser ajudado. Certa vez, eu ouvi do pastor Luciano Subirá, que conselhos devem ser dados a pessoas ensináveis, senão elas se perdem. Dar conselho para quem não é ensinável é uma perda de tempo. Aliás, isso é o que encontramos na própria palavra de Deus. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 17, verso 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Vocês têm ideia do que seja 100 açoites? A palavra diz que a repreensão do prudente, ela entra mais fundo. Ou seja, o prudente está aberto a ser corrigido. Ele se deixa que a correção entre no seu coração. Mas a palavra de Deus fala de um insensato que não permite que ela entre. Pelo que nós precisamos saber ajudar a quem quer ser ajudado. A quem busca ajuda. A quem recebe ajuda. Senão, nós jogamos pérolas aos porcos. Veja, não vamos confundir as coisas. A Bíblia nos manda pregar o Evangelho até mesmo a quem não valoriza o Evangelho. Eu devo pregar. Eu devo pregar o Evangelho a todas as pessoas. Note-se, a questão aqui envolve um tipo de julgamento. Para saber quem é porco ou cão, eu tenho que tentar. Se eu não tentar, como é que eu vou saber quem é? Como é que eu não vou? Eu tenho que partir por um julgamento. Ou seja, isso deve ser feito a todos, a pregação deve ser a todos. Ou seja, da palavra de Deus, a ajuda deve ser oferecida a quem quer ser ajudado. Agora, o Evangelho deve ser pregado a todos. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui é que vai chegar um momento em que a palavra é resistida. Ele só quer ir até ali. Ele não quer mais. Ele simplesmente ouve. Entra por um ouvido, sai por outro ouvido. Veja, esta é a própria ideia de salvação que é assim. Nós precisamos entender que para que haja salvação é necessário que haja reciprocidade. Deus não empurra goela abaixo a salvação para ninguém. Ele a apresenta. Em Mateus 10 resta assim apontado. Lá no verso 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Jesus tinha separado seus discípulos, mandaram pregar o Evangelho. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhe digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Ou seja, Jesus já sabia que muitos não iriam recebê-los, mas ele não diz, já que ninguém vai recebê-los e muitos não vão receber, então nem tente. Não, ele diz, vão, preguem, se não houver aceitação, quando saírem, sacudam o pé, anunciando o juízo. Percebam que o Senhor estava dizendo que deveriam tentar, deveriam pregar, mas ele mostra que para que a ajuda se efetivasse, deveria haver reciprocidade. Tem que haver um coração aberto. Veja, nós aprendemos mais uma lição aqui. Nós aprendemos que precisamos estar preparados, muitas vezes, até mesmo para hostilidade, na pregação do Evangelho, ou na expansão do reino de Deus. Amados, quase todos os apóstolos de Jesus foram martirizados por aqueles que resistiram à palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus, no próprio capítulo 10 de Mateus, nos fala de uma forma bem clara, dizendo assim, eu os mando como ovelhas no meio de lobos. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão na sinagoga deles. É isso que o Senhor nos aponta de uma forma bem clara. Vejam, Jesus estava basicamente dizendo que não haveria boa receptividade da parte de todos, mas mesmo assim ele estava dizendo, eu envio vocês, eu encaminho vocês. Querido, querida, nós precisamos nos dispor a anunciar o Evangelho a todos, mas precisamos reconhecer que haverá momentos onde não haverá abertura para aquilo que começamos, seja continuado. Isso é muito claro. O próprio texto de Mateus capítulo 10 nos fala que irmão entregará irmão, pai os seus filhos, filhos rebeldes contra os seus pais os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é a palavra do Senhor. Jesus estava dizendo, vocês serão perseguidos, famílias se dividirão, mas mesmo assim ele estava dizendo, eu quero que vocês anunciem o Evangelho, que vocês continuem anunciando o Evangelho. Cada um de nós precisa estar preparado para um ambiente de hostilidade. Amados, eu sei que agora vem uma pergunta, que tem alguns aqui que eu conheço a história, e alguns que podem estar me ouvindo na minha casa, que eu também conheço a história, que devem estar perguntando, até quando? Ou seja, até onde eu vou? Quanto mais? Ou seja, quem são os cães e quem são os porcos nesse mandamento de Jesus? Veja, não é possível ninguém dizer com total segurança quem são as pessoas que Jesus se referiu como cães e quem são aqueles que ele identificou como porcos. Agora, notem, essas mesmas expressões, cão e porco, também são vistas em 2 Pedro, capítulo 2, quando Pedro, logo após falar dos falsos mestres e da condenação que os espera, aponta o seguinte, preste atenção. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neste o que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou-se para o seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Amado, amada, você há de convir, existem algumas pessoas que já ouviram o Evangelho, o Evangelho já lhes foi anunciado, mas simplesmente insistem no erro. O inimigo parece que lhes cegou o entendimento, e olha que é fácil perceber que tais pessoas muitas vezes não querem mudar, basta olharmos
as amizades que eles possuem, o círculo que convivem, os valores que cultuam, as prioridades que elegem, o quão relativo é Deus e os seus mandamentos para eles, seu estilo de vida, de modo que, se você insistir, você se destruiria a si mesmo. É isso que acontece. Existem pessoas que, se insistirmos, ou abrirmos mãos dos nossos princípios, e o que é pior, daquilo que Deus nos entregou, ou simplesmente seríamos atacados, destruídos. Sabe, aquilo que é de grande valor, a pérola, o sagrado, eu fico tentando pensar, Deus entregando isso em tuas mãos, e você distribuindo isso constantemente, para ser pisado, para ser jogado, para ser jogado fora, para ser destruído, sob pena inclusive de você ser afrontado, atacado. Pessoas que jogam fora, pisam, e ainda com o risco de você ser atacado. Infelizmente, tem muitos que simplesmente não adianta a nossa insistência. Inclusive a nossa insistência, se nós observarmos bem esse texto, passa a ser desobediência. Pelo que, resta nos afastar. E olha que afastar não é fechar a porta, mas simplesmente não jogar o precioso, aquilo que é santo, como desperdício. Nos resta orar a Deus e ficarmos de prontidão. Eu sei que tem muitos e muitos aqui que não andaram uma milha só, andaram muitas milhas. Eu sei que tem muitos e muitos aqui que estão com o coração apertado, e muitos que estão em casa com o coração apertado. E você fica pensando assim, até quando? Até onde eu vou? Quanta chance mais eu dou? Querido, querida, aquilo que você tem para distribuir é tão precioso, que se você insistir em jogar fora, o Senhor vai te acusar de desobediência. Tem muitos momentos na vida em que nós precisamos simplesmente recuar. Não fechar a porta, mas recuar. Espera. Deixa o tratar de Deus. Deixa o agir do Espírito. Nos resta orar e ficarmos de prontidão. Vamos orar? Pai, o Senhor não nos proibiu de julgarmos, muito pelo contrário, nos deu ordem para tanto, e olha que a partir de nós mesmos, pelo que, em primeiro lugar, que o Santo Espírito nos revele os nossos próprios ciscos, as nossas próprias traves, as nossas vigas, isso para que nós mesmos não sejamos como os porcos e os cães apontados nesse texto. Depois, Senhor, que possamos ajudar os nossos irmãos, mas isso sem perdermos de vista o quão precioso é aquilo que nos concedeu. Por isso, se revele a cada um que ouviu essa palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Bem, amados, minha amada, meus queridos que estão aqui em casa, você que está aqui no templo, você que me ouve pela internet, espero sinceramente que o louvor, a palavra tenha falado ao teu coração, que você tenha uma semana abençoada, uma semana abençoadora, que o Senhor se manifeste em cada ato teu. Eu continuo convidando a igreja a continuar orando pelo nosso país, orando pelo nosso presidente, pelos nossos ministros, pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo governador, prefeitos, vereadores, para que o Senhor estenda a sua mão de poder e nos livre do mal. Leve
todo conhecimento e reconhecimento de que Cristo, Jesus, Ele é o nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Vão em paz, queridos. Fiquem em paz vocês em casa. Que você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva no canal. Compartilhe, isso é evangelismo. Deus abençoe vocês.